Nós vamos meditar na palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículos de 4 a 11. Atos capítulo 1, versículos de 4 a 11. A palavra do Senhor vai nos ensinar nesse texto, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 4 a 11, o seguinte: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus e então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. E então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. E eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Completar 99 anos como igreja é celebrar o fato de ser aquilo que Jesus queria que nós fôssemos. Por isso o texto de hoje tem a ver com o propósito de Jesus para a sua igreja. Jesus tinha algumas estratégias que ele queria que a sua igreja estivesse executando até a sua volta. E esse texto vai falar de 4 estratégias que Jesus mesmo idealizou para a sua igreja. E ele nos pede que estejamos colocando em prática estas estratégias. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de instituição, eu não estou falando de uma organização, de uma sociedade, de um CNPJ, eu estou falando do povo de Deus. Então essas 4 estratégias têm a ver com todos nós e têm a ver individualmente com cada um de nós. Porque são projeto de Deus, projeto de Jesus para cada um de nós. O livro de Atos é esse segundo volume de uma história que ainda não tem fim, ela está sendo escrita. O primeiro volume dessa história eram os evangelhos, onde eles nos revelam o que Jesus começou a fazer e ensinar. E o livro de Atos fala a respeito da obra de Jesus que continua em sua igreja até a sua volta. E o nosso objetivo hoje é, à luz da palavra de Deus, olhar para cada uma dessas estratégias, entendê-las e trazer para o nosso coração e tentar vivê-las. Qual é a primeira estratégia que Jesus tem para a sua igreja, ou seja, para mim e para você? Versículos 4 e 5 dizem assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A estratégia de Jesus começa com o poder do Espírito Santo de Deus. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é: vocês vão ficar aqui, 10 dias iria demorar, eles não sabiam exatamente o tempo, 10 dias iria demorar.
até que a promessa do Pai se cumpra. Deus vai abrir os seus céus, eu vou subir para lá, Deus vai abrir os seus céus e vai cumprir o que está escrito lá no livro de Joel, que chegaria um dia na história, que aquilo que acontecia apenas com 3 figuras da sociedade de Israel, o rei, o profeta e o sacerdote, Deus derramaria do seu Espírito Santo e todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria ungido de Deus, selado de Deus, marcado com o poder de Deus, e que o Senhor manifestaria o seu poder através da sua igreja, através de gente simples, que não era nem rei, nem profeta e nem sacerdote, no sentido do Velho Testamento. E aí então Jesus diz assim, fiquem aqui, aguardem um pouquinho, porque a minha estratégia é revestir cada um de vocês da minha unção. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem dirige, impulsiona, capacita a igreja a cumprir a sua missão. É impossível fazer a obra de Cristo, a obra de missões, qualquer coisa em nome de Jesus, se a gente não tiver revestido do Espírito Santo de Deus. Por isso, os discípulos permaneceram em Jerusalém, e no dia de Pentecostes, então, houve um milagre visível e audível, para que todo mundo soubesse que um novo momento da história começou. O Espírito Santo estava sendo derramado sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor Jesus. Nesse sentido, Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14, vão nos ensinar que enquanto selo, enquanto marca de propriedade, enquanto diferencial da graça, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe um presente vitalício, a marca do Espírito Santo na tua vida. Olha só o que a Bíblia diz. Efésios 1, versículos 12 a 14. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. E o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Paulo vai dizer, olha, quando você ouve a mensagem do Evangelho, crê na mensagem do Evangelho, um milagre acontece. Deus abre as janelas dos céus, derrama o seu Espírito Santo e coloca lá, marca de propriedade, um selo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. É por isso que o maligno não pode mais tocar na nossa vida, porque você tem o selo do Senhor na sua vida. Mas a obra do Espírito não termina no selo. O selo é só o começo. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, na epístola de Efésios, no mesmo livro que ele fala sobre o selo do Espírito, ele vai dizer no capítulo 5, verso 18, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite? É que Jesus tem uma estratégia para a sua igreja. E a estratégia da igreja, de Jesus para a igreja, é que cada um de nós, não apenas sejamos selados pelo Espírito, porque para ser igreja eu preciso do selo do Espírito, mas que cada um de nós sejamos cheios do Espírito, e o poder do Senhor Jesus se revele através de gente simples, e o poder do Senhor Jesus se revele através da sua vida e da minha vida. Nesse tempo, Deus não quer ter apenas alguns eleitos especiais, como era no Velho Testamento, o sacerdote, o profeta, o rei.
Deus quer que todo aquele que serve Jesus seja cheio do Espírito, e na medida em que ele for cheio do Espírito, Deus quer usar a sua vida e a minha vida para fazer diferença nessa terra. E queridos, você não pode imaginar a bênção que é quando você se deixa ser cheio do Espírito Santo e quando você busca essa vida cheia do Espírito. Eu estava aqui no palco junto com a minha esposa e atendendo uma família, uma situação difícil, e tinha um senhor sentado lá atrás, já nesse auditório lá atrás. E ele não conseguia vir aqui à frente, ele estava com um problema na sua perna, e estava sentindo muita dor. E enquanto a gente estava aqui orando por ele, uma criança que estava correndo aqui pela igreja, parou, olhou para ele e disse: tio, você está bom? E ele disse: não, eu não estou bom, o tio está com dor. Ah, é? Então vamos orar para Jesus curar sua perna. E lá foi o garotinho, coloca a mão sobre o ancião e pede: Jesus, cura o titio. Foi tão tremendo isso que aconteceu, porque aquele homem me disse que ele sentiu a presença do Espírito Santo naquele lugar, naquele momento, na vida daquele menino. Que aquele homem que não era convertido começou a chorar, sentindo a presença de Jesus. E isso levou aquele homem a receber Jesus e depois ser tocado pelo Espírito de Deus. E tanta coisa vai acontecer na vida daquele homem por causa de uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, tem tanta gente que está correndo por essa vida e está buscando alguém que tenha uma palavra de esperança. E querido, a palavra de esperança não está na boca do pastor, não está no culto tal ou qual, está na boca de todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus e é cheio do Espírito de Deus. Você foi colocado para ser a boca de Deus, a bênção de Deus, a manifestação do reino de Deus. Essa semana tinha um barulho estranho lá no 6º andar. Estranho, porque tinha uma senhora endemoniada lá no 6º andar. E interessante que tinha um pastor, mas tinha um bando de adolescentes expulsando demônio. Louvado seja Deus por isso. E a mulher foi liberta, porque o poder, queridos, não está em João ou no Carlos, mas está em todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo e busca uma vida cheia do Espírito Santo. A estratégia de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Agora, o que a gente precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, Jesus não está em cima da montanha, Jesus não está lá em Jerusalém, na verdade Ele está em qualquer lugar. Ele está onde você está. Busca o Senhor, invoca o nome de Deus e se disponha a servir, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo que não quer servir vai perder a unção. Porque Deus derrama a unção do Espírito para você ser uma bênção nessa terra. Então qual era a estratégia do Senhor Jesus? Ele disse: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, fiquem buscando, fiquem clamando, fiquem orando, porque eu vou revestir vocês da unção do Espírito. E uma coisa tremenda vai acontecer no dia de Pentecostes. Aqueles homens que estavam escondidos, aqueles homens que tinham medo de falar, aqueles homens que achavam que não podiam, aqueles homens que achavam que iam ser presos, iam ser perseguidos, eles começam a pregar o Evangelho e milhares de pessoas começam a se converter. Não porque eles sabiam teologia, tinham cursado esse ou aquele curso, mas eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O propósito de Deus para a sua igreja é que eu e você sejamos pessoas cheias do Espírito. Se a gente começa a buscar, a gente vai ver Deus derramar graça. Se a gente começa a orar,
a gente vai ver Deus responder às orações. Se a gente começa a se dispor, a gente vai ver Deus usar a vida de gente tão simples para fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu nunca vou me esquecer da história de uma psicóloga, casada com uma pessoa que tinha uma posição grande numa empresa daqui de Curitiba, que tinha uma empregada doméstica, uma diarista, não é? Que passava lá alguns dias da semana. E aquela diarista começou a levar o café da manhã na cama daquela senhora. Ela chegava e levava o café, ninguém tinha pedido, mas ela levava o café. Aquela senhora ficou sem graça, porque a mulher levava o café da manhã para ela na cama. Que coisa! Então falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, quando a senhora chegar, eu tomo café com a senhora. E então ela começou a sentar na mesa para tomar café. E aquela senhora muito simples, mas cheia do Espírito. Tomava o café e orava. Tomava o café e compartilhava alguma coisinha da graça de Deus. E aí aquela senhora começou a fazer perguntas, e Deus começou a usar aquelas perguntas, e aquela senhora foi evangelizando a sua patroa, aquela patroa se converte, vem para cá, se torna membro da igreja. Eu nunca vou me esquecer do dia que ela chega chorando aqui na igreja, e disse, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu disse, não sei, quem foi? A minha mãe espiritual está mudando de Curitiba, quem vai cuidar da minha vida? Era aquela senhora. Queridos, se você for cheio do Espírito, você vai fazer diferença na vida das pessoas. E essa é a estratégia de Deus. Busca o Senhor de todo o seu coração, busca o poder de Deus. Tem mais da graça de Deus para você. É isso que eu quero dizer, tem mais da graça de Deus. E onde eu vou achar? Em Jesus. Dobra o teu joelho, fala com Ele, busca a face dEle. Ele vai derramar da graça, dos dons, do poder, da sabedoria, e vai usar a tua vida, porque isso faz parte da estratégia do Senhor para a sua igreja. Segunda lição que esse texto me ensina, vem nos versículos 6 a 8, diz assim: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, e então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Uma das consequências naturais do ser cheio do Espírito Santo em nossa vida é nos tornarmos testemunhas de Jesus Cristo. É interessante que esse texto ilustra muito bem alguma coisa que acontece na nossa vida como cristão. Lá estavam os apóstolos, Jesus ressuscitado, tá? E eles tinham muitas curiosidades teológicas. Ah, Senhor, eu não estou entendendo esse negócio, como é que vai ser? Como é que vai ser a restauração dos judeus? Como é que vai ser os detalhes desse processo? É agora a hora, é depois. Sabe quando a gente está perguntando, qual é o sexo dos anjos? Quem é a mulher de Caim? Está entendendo? A gente tem um monte de pergunta teológica. E Jesus diz assim, olha, tem coisa que Deus não vai explicar. Eu acho tremendo porque eu também tenho essas dúvidas, não é só você que tem. Né? Eu me lembro, por exemplo, do livro de Daniel. Daniel está conversando com o anjo está lá mostrando coisas que vão acontecer no futuro, e lá vai Daniel e diz assim, olha, não entendi, dá para você explicar melhor? Aí o anjo diz assim, olha, Daniel, sela o livro, porque esse negócio não vai ser revelado para você só no último dia. Há coisas que eu não consigo explicar. Há coisas que estão na Bíblia que ninguém consegue explicar. Por quê? Porque Deus não revelou. Ele deixou apenas uma dica, vai acontecer. Os detalhes, a vírgula, o ponto, o mapa, Ele não vai falar. E Ele não quer que a gente fique perdendo tempo com a vírgula, com o ponto, apenas que a gente tenha noção daquilo que Ele vai fazer e que a gente tenha isso no coração. Por quê?
Porque muitas vezes, enquanto a gente está fazendo isso, a gente está deixando de cumprir o segundo propósito, a segunda estratégia, que é mais importante para Jesus. Ele quer que você seja testemunha dele. Ele quer que eu e você sejamos testemunhas dele. O que é isso? Testemunha é aquela pessoa que vivenciou, que viu, ouviu, sentiu, e por isso ele fala com a autoridade de quem experimentou algo. Jesus quer que você, que já experimentou a salvação, fale o significado da salvação na tua vida. Jesus quer que você que está vivenciando o poder dEle, o poder de resposta de oração, a misericórdia dEle, as maneiras como Ele envolve, toca o nosso coração e faz milagres na nossa vida, Ele quer que você testemunhe disso. Essa semana eu estava jantando com uma família aqui da igreja, muito querida, e falando disso, como Deus é bom, como Ele responde orações, e como essas orações são respondidas de uma maneira tão simples, mas tão sobrenatural. Então, essa família, esse moço estava dizendo assim, olha, eu estava dirigindo o meu carro e furou, estourou o pneu, não furou, estourou o pneu, quase capotei. E aí, eu vou olhar lá no bagageiro para ver o step está murcho. E eu estou aqui no meio de uma avenida, uma coisa complicada, vou pegar o meu celular, acabou a bateria. Cá entre nós, está ruim esse cara, hein? Fala a verdade, né? Então diz que esse moço sentou no meio-fio, botou a mão na cabeça e começou a orar, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Me ajuda, me tira dessa. E de repente encostou um carro, um senhor mais velho. Tudo bem, filho? Não, estourou o meu pneu aqui e o meu step está vazio. Ah, é? Abre aí para ver. Tá bom, vou pegar o teu step, vou arrumar o teu step. Pegou, colocou no carro e foi embora. E ele pensou assim, além de tudo, perdi meu step. Olha só, passa uma meia hora, chega o senhor, com o step na mão. Ele diz, muito obrigado, tal, ele vai pegar as coisas. Não, peraí, deixa que eu te ajudo. Vai lá e troca o pneu para ele. Diz, deixa eu pagar o step. Não, filho, vai para casa, vai para casa. Ele entrou no carro, foi embora. Falou, eu não sabia, Deus, que o senhor podia responder tão rápido uma oração. Sabe, Jesus quer que você seja testemunha disso, das coisas que Ele tem visto, tem feito, tem tocado na tua vida e na tua história, porque na medida em que você testemunha dEle, como alguém que viveu experiências e vive experiências com o Senhor, as marcas de Jesus vão brotando na vida das pessoas, e a pessoa diz assim, será que pode acontecer comigo? Será que se eu orar? Será que se eu buscar? Será? E queridos, é nessa hora que o Espírito Santo vem e trabalha no coração das pessoas. E depois talvez venham dúvidas teológicas, mas nessa hora o que Jesus disse para a gente fazer é ser testemunha, compartilhar o que nós temos experimentado. Jesus não nos convidou para ser teólogos, apologistas, mestres da lei. Ele nos convidou para sermos testemunhas. Ele nos chamou para sermos pessoas simples, que pudessem falar o que a gente pode experimentar com Ele. Por quê? Porque a vida com Jesus não é uma teoria, é uma experiência de fé, não é uma tradição, é algo que eu vivo. Não é convencer pessoas, isso é trabalho do Espírito Santo, mas é compartilhar o presente de Deus. Tem uma história no Velho Testamento que eu acho preciosa. O povo de Israel estava sendo cercado pelos inimigos,
E naquele jeito de fazer guerra, antigamente, eles não tinham canhão, não tinham artilharia, não tinham aviões para jogar bombas. Então, os muros da cidade impediam o avanço do exército. Então, o que eles faziam? O exército cercava e ficava esperando. Por quê? Uma hora ia acabar a comida da cidade. Uma hora ia acabar a água da cidade. E aquele povo ia se render. E isso é que estava acontecendo com Israel. Uma desgraça tão grande, a fome dentro da cidade, ninguém tinha nada para comer. E Deus tinha prometido uma grande vitória, e que Ele mesmo daria essa vitória, que Ele mesmo do dia para a noite ia fazer um milagre. As pessoas que estavam lá dentro não acreditavam nisso, e tinham 4 leprosos. E os leprosos estavam morrendo de fome. O leproso naquela época era um segregado da sociedade, ele não podia viver junto, só o fato dele estar dentro da cidade já era um milagre. E eles certamente eram os últimos que tinham o direito de comer naquela cidade. E eles olharam um para o outro e disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá no lado do inimigo, se eles nos matarem, nos matem, porque nós já estamos morrendo de fome aqui dentro mesmo. E quando eles chegam lá, encontram as barracas, encontram suprimentos, muita comida e não tinha um inimigo. Todos tinham batido em retirada de uma maneira surpreendente e ninguém sabia por quê. E aqueles homens então estavam famintos, foram e comeram. E depois olharam um para o outro e disseram assim, não é justo a gente ter tanta comida enquanto toda a cidade está morrendo de fome. A gente precisa voltar lá e dizer para eles que tem comida aqui e que eles podem ser salvos se saírem da cidade para pegar a comida. Então vão os 4 leprosos na porta da cidade e dizem, abram a porta, tem comida, o inimigo foi embora. Vocês não precisam morrer de fome. Alguns duvidaram, alguns ficaram na porta tentando segurá-la, mas a multidão creu e passou por cima até de quem tentava segurar a porta. Foram, comeram e se saciaram. Essa história para mim revela o que Jesus quer da sua igreja, de mim e de você, de cada um de nós. Tem um povo morrendo de fome, tem um povo morrendo literalmente, tem um povo perdido indo para o inferno de verdade. Não é brincadeira não, isso vai acontecer, está na Bíblia. Não é justo que a gente fique só se deleitando com as coisas tremendas da graça e da glória de Deus. A gente tem que ir lá bater na porta. Talvez alguns não queiram sair, mas alguns vão ser atropelados, porque tem gente faminta. Eu estava lendo o livro de Amós hoje à tarde, e a palavra de Deus falou muito ao meu coração. A Bíblia diz que ia chegar um tempo em que as pessoas iriam desesperadamente procurar algo de Deus. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo no Brasil em que as pessoas estão desesperadas por algo de Deus na sua vida. Eu nunca vi um tempo como esse que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas têm fome de Jesus, têm necessidade de Deus. Talvez eles não queiram fazer um estudo bíblico com você, mas se você falar, eu quero orar por você, ele para tudo, onde estiver, no meio da rua, para você orar por ele. Porque ele precisa de uma intervenção do Espírito na sua vida. E queridos, as pessoas a quem Jesus revestiu de poder para fazer isso, estão aqui, eu e você. Eu não tenho todas as respostas. Pastor, mas o senhor estudou teologia, o senhor fez doutorado, mas quem tem todas as respostas? Mas eu vou em nome do Senhor Jesus. E às vezes não tenho as respostas, como tantas vezes não tive as respostas. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um funeral, de uma coisa terrível, uma pessoa se jogou do último andar do prédio. E eu cheguei naquele funeral e estava lá a viúva, e tinha um monte de gente em volta, e eu dei um abraço para aquela viúva e disse, eu estou tão triste,
que eu não consigo achar uma palavra para te dar, a não ser a minha tristeza. Eu não tenho resposta para nada do que aconteceu. E eu me senti o pior de todos os pastores. Como é que eu vou para um negócio desse e eu não tenho palavra nenhuma? Depois de mais ou menos um mês, aquela senhora veio me visitar aqui na igreja e disse: pastor, eu venho conversar com o senhor, porque o senhor foi o único que não me deu uma resposta pronta, fabricada. O senhor estava sentindo exatamente o que eu estava sentindo. E eu vim aqui orar com o senhor, para Deus ajudar o meu coração a ser curado da minha dor. Queridos, nem sempre a gente tem a resposta. Você tem a resposta para tudo? Mas eu posso ser testemunha de Jesus em qualquer lugar. Eu nem sempre consigo entender o porquê, o para quê, o de que jeito, como vai ser, de todas as coisas. Mas eu posso levar e emprestar a minha fé, a minha certeza de que o Senhor está conosco agora, de alguma maneira Ele vai nos tocar. Eu não sei, eu não entendo, porque eu sou de carne e osso, como esses homens não entendiam o tempo, as épocas, todas as coisas. E Jesus disse: olha, não é isso o mais importante. Vai vir sobre vocês o meu poder, sejam minhas testemunhas. A estratégia de Jesus para a sua igreja é: cheio do Espírito, deixa a tua boca falar do que o teu coração está cheio, da graça de Jesus, só isso. E o Senhor vai te usar, no trabalho, na faculdade, na casa, na célula, em qualquer lugar, porque você é testemunha do Deus vivo. E é Ele quem vai se manifestar através da sua vida. Terceira coisa que eu queria dividir com você nessa noite. Jesus vai falar da extensão da missão. E Ele vai dizer no versículo 8: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. E aí a gente vai aprender que a estratégia de Jesus é que sejamos ao mesmo tempo testemunhas em todos os lugares. Uau! E aí dá um nó na cabeça da gente. Como eu posso ser testemunha, cheia do Espírito, de Jesus, em todos os lugares ao mesmo tempo? Como? E a gente vai aprender 3 coisas tremendas sobre esse assunto, que fazem parte dessa estratégia. Eu posso ser testemunha de Jesus em todo lugar, em todo tempo, se eu descobrir o mandato de Jesus. Jesus disse: indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O que Jesus está dizendo é que, onde você estiver, indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Você está viajando? Você está indo por todo o mundo? Faça discípulos. Você está trabalhando? Você está a serviço? Você está indo por todo o mundo? Faça discípulos de Jesus. Em todos os lugares. Alguns Deus vai pegar, como esse casal que a gente ouviu hoje aqui, e vai dizer: olha, você foi indo, foi devagarinho, foi lá, visitou a África, foi lá, visitou a China, foi lá e etc. Mas agora você vai e vai ficar. Alguns Ele vai fazer assim. Mas quando eu olho a expansão do reino de Deus, eu descubro que não foi assim que o Evangelho chegou até nós. O Evangelho chegou até nós porque pessoas simples, que estavam indo por todo o mundo, que estavam trabalhando, que estavam viajando, que estavam migrando de uma cidade para outra, não estavam esperando alguém plantar uma igreja, eles eram a igreja, e quando eles chegavam naquele lugar, a igreja tinha chegado. E essa era a visão. Eu recebi um e-mail essa semana muito interessante: pastor, nos ajude.
da cidade de Guaraqueçaba, aqui a 100 e pouquinhos quilômetros de Curitiba. Nós precisamos de um médico que queira morar na nossa cidade. A prefeitura da cidade paga R$ 12.000 de salário. Se ele não puder vir ficar aqui direto, se ele puder dar um plantão de 24 horas, para cada dia de trabalho de plantão nós pagamos R$ 3.000, 2.900 e qualquer coisa. A nossa cidade, pelo amor de Deus, precisa de um médico. Eu fiquei pensando, já pensou que coisa tremenda se a gente tivesse um médico cheio do Espírito, crente, que vá para lá para ser aquele que vai plantar mais uma igreja naquele lugar, como missionário do Senhor Jesus. É assim que o Evangelho cresceu no passado. Eu tenho um amigo nas Filipinas. Deus deu a ele um sonho tremendo. Ele mora na cidade de Manila. Ele começou uma igreja 25 anos atrás, na cidade de Manila. E a visão que Deus deu para ele foi entrar nas universidades de Manila. Manila é a capital daquelas várias ilhas das Filipinas, e ali estão as grandes universidades daquele país. As pessoas viajam das outras ilhas, vêm estudar em Manila e voltam para suas cidades. Ele pensou assim, o que aconteceria na nossa nação se a gente pudesse pegar esses jovens que ficam aqui 4, 5, 6, alguns até 10 anos estudando, e a gente pudesse fazer um discipulado com eles, mostrar o que significa de fato ser um cristão, uma vida cheia do Espírito, ser testemunha de Jesus, e que eles em qualquer lugar são a igreja. Essas ilhas serão evangelizadas. E sabe o que aconteceu? Ele começou esse projeto há 25 anos, dentro das universidades, evangelizando. Tem uma igreja, mega igreja lá em Manila. Mas sabe o que aconteceu? Esses jovens foram se formando e voltando para suas cidades. E hoje ele tem uma rede de igrejas interligadas com ele, fundadas por esses bivocacionados. 1000 igrejas fundadas em 25 anos. Sabe por quê? Porque tem testemunha que está indo. Você já parou para pensar que no teu bairro, talvez, a tua casa seja o lugar de refúgio para muita gente? Que a tua célula pode ser uma bênção para o teu prédio? Que a graça de Deus pode se derramar simplesmente porque você está ali, porque Deus colocou a bênção dele, colocando a tua vida naquele lugar. Isso é indo. Orando. Porque a gente não sabe como as coisas vão acontecer, mas quando a gente começa a orar, as portas se abrem. Eu gosto daquele texto, lá aqui no livro de Atos, quando Pedro está preso, lembra disso? A igreja começa a orar e ele está dormindo. O anjo vai lá, o acorda, desperta, vem comigo. Pedro não sabe se ele está tendo uma visão, se é de verdade. E à medida que ele vai passando, caem as correntes que o prendiam aos soldados. Os soldados não vêm, a porta ele vai abrindo. Quando chega lá no portão de ferro, que era trancado, a Bíblia diz, e a porta de ferro se abre automaticamente, sozinha. O primeiro portão eletrônico que existe na história está na Bíblia. O portão abre ali, tranquilo. Queridos, é assim que Deus trabalha na nossa vida. A gente começa a orar e Deus abre portas. Deus abre portas. Deus tem feito tantos milagres na nossa vida. Deus tem feito tantos milagres aqui nessa igreja. Recebi uma visita essa semana do Ministério Público de Curitiba, dizendo, por favor, nós vamos ter o dia de enfrentamento contra drogas dia 23 de junho no Parque Barigui. E nós temos palco, nós temos som, nós temos toda a infraestrutura. Mas nós precisamos de ajuda. Será que as igrejas evangélicas que estão trabalhando na recuperação de tanta gente podiam falar do papel da família lá e passar 3 horas falando? Eu nunca vi o poder público chamar a gente para fazer ar livre. Quem é mais novo não sabe. Ar livre era o culto que a igreja fazia com as cornetas que a gente levava. Todo mundo queria expulsar a gente de perto para a gente pregar o evangelho. Gente, agora estão batendo na nossa porta e dizendo, vem fazer ar livre no Parque Barigui, das 2 às 5 da tarde. Olha que hora maravilhosa no parque, né? Gente, eu vou lá, em nome de Jesus. Você vai comigo. Vai, porque todo mundo aqui é missionário. Nós vamos junto, dia 23 de junho. Marca no teu agenda aí. É verdade. Por quê? Queridos, a gente começa a orar e as portas se abrem. Então a gente vai, a gente ora.
E queridos, a gente vai aprender a investir no reino. A gente aprendeu a semana passada o que significa dar o dízimo. A gente aprendeu sobre ofertas. Mas, queridos, quando a gente entra na dinâmica do poder do Espírito, queridos, a gente vai passar do dízimo para a oferta, que é um grau acima, porque primeiro eu faço obrigação, depois eu vou fazer aquilo que é do meu coração, e vai chegar um momento que a gente vai aprender a dar sacrificialmente. A gente vai ver um projeto, a gente vai sentir a voz de Deus tocando no nosso coração, dizendo: você é responsável por aquele projeto, e nós vamos investir nesse projeto. E vamos investir a nossa casa, nós vamos investir nos nossos bens. E, queridos, isso não vai ser pesado, porque o nosso coração está firmado. Então, quando a gente dá uma oferta para missões, quando a gente investe num projeto, a gente não faz por outra coisa, mas porque eu sou parte desse santo movimento de Deus, e o poder de Deus está em mim, e eu tenho a visão do reino. E a gente se alegra. E aí a gente começa a ver Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a gente diz: eu quero fazer parte desse negócio. Última coisa que eu queria deixar com você nessa noite. Termina esse texto de uma maneira gloriosa, e essa é a quarta estratégia. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. E então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. E eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. É interessante que termina a quarta estratégia com esperança. Olha só, primeira estratégia é: Jesus quer derramar poder sobre a tua vida. Segunda estratégia, Ele quer que você seja testemunha dele. Terceira estratégia, que você veja a extensão da missão, todo lugar, ao mesmo tempo. E para isso você vai ter que ir, orar e investir. Quarta estratégia, os teus olhos não podem ficar contemplando as nuvens. Queridos, essa é a grande tentação que a gente tem. Às vezes a gente imagina que a esperança da vida cristã é a gente ficar contemplando as nuvens. E aí vem os anjos dizer: acorda, vamos, para com isso. Tem muito trabalho para fazer, porque esse mesmo Senhor que vocês viram subir nas nuvens vai voltar. E vocês têm que completar essa obra enquanto Ele está voltando. Está entendendo? A esperança cristã não é mera contemplação. Vou subir na montanha agora, vou dizer: Senhor, estou esperando o Senhor voltar. Não. A esperança cristã é a mola propulsora que nos leva a trabalhar mais rápido, porque Deus nos deu uma tarefa e Ele vai pedir contas dela, e eu quero entregar isso prontinho. Existem várias ilustrações disso na Bíblia. Por exemplo, a ilustração das virgens com as suas lâmpadas. Já viu isso na Bíblia? Né? Fala da volta de Jesus. Ele diz que algumas dessas virgens, não é, foram e se prepararam para a volta de Jesus e tinham suficiente azeite para esperar. Tá? Lembra que azeite na Bíblia representa a unção do Espírito, representa o poder de Deus, o sentido da nossa missão. E algumas tinham azeite, mas não o suficiente. Não é? E quando começa o alvoroço, aquelas que têm o azeite dizem: olha, vamos lá, vamos para fora, vamos, tá chegando, e agora? E elas dizem: mas o meu azeite está acabando, me empresta um pouco. Eu disse: sinto muito. Não dá para emprestar, você tem que ter o seu. A esperança cristã é aquela que nos projeta para cumprir a missão.
para cumprir a missão. Deus tem um plano para a nossa vida. À medida que a gente vai ficando de cabelo branco, eu estou ficando aqui, ó, tá vendo? Não é que eu tenho tanta idade assim, não, viu? Você pode ver que o meu creme está funcionando. O dela que não funciona, só o meu. À medida que a gente vai ficando de cabelo branco, há um sentimento da esperança cristã muito forte no coração da gente. Eu não entendia isso quando era jovem. O sentimento é assim: quanto tempo eu tenho ainda de capacidade física para completar tudo quanto Jesus preparou para a minha vida? Você está entendendo? E cada vez que eu oro, eu digo assim: Senhor, me ajuda, porque eu quero andar mais rápido. Me ajuda, eu quero andar mais rápido. Porque eu não tenho mais muito tempo. Eu não tenho mais. Mas eu quero fazer tudo que o Senhor planejou para mim. Eu não quero nenhum detalhe fora. Então eu tenho que andar rápido, Senhor. Me ajuda, me dá a tua graça. E sabe o que é gostoso? É que Deus ouve essa oração. E de repente Ele começa a fazer tanta coisa ao mesmo tempo que eu fico assustado. Eu digo assim: Deus, mas tudo junto? Ele falou: você não me pediu? Eu estou fazendo. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sei se... Você não pediu? Vamos, ai, anda, para com isso. E aí a gente levanta e a gente vai. Jesus está voltando. Um dia Ele vai vir nas nuvens, a gente vai ver, todo olho verá, e vai ser o dia do juízo de Deus. Mas, querido, a tua vida está passando. E Deus tem propósitos abençoadores para você e para outras pessoas através da tua vida. E muitos de nós estamos olhando para as nuvens, enquanto o Senhor está dizendo: filho, eu quero fazer mais através da tua vida. Você está disponível? Você está pronto? Você quer investir você no teu reino? No reino dele? Quer que eu te conduza? Quer experimentar coisas maiores? Queridos, Deus quer derramar o poder dele sobre a tua vida. Mas a energia, você sabia disso? Um dos grandes problemas energéticos do mundo é que a gente não consegue acumular energia. Eu tenho que produzir, por exemplo, a energia hidrelétrica que vai ser consumida nessa hora. Então, conforme a demanda, eles aumentam a produção ou diminuem a produção das turbinas. Porque eu não tenho como aproveitar essa energia no momento que ninguém está consumindo. Eu não posso produzir para ser usada depois. Eu não tenho sistemas suficientes. Isso seria caro demais. Isso é uma ilustração interessante. A energia do poder de Deus vem na medida em que você está disponível para servir. E quanto mais você estiver disponível para servir, Deus vai derramar mais. A mesma coisa vai acontecer na questão financeira. Se você é capaz de enxergar o que Deus vai fazer através do seu investimento no reino, e você tem liberalidade, Deus vai investir mais na tua vida, porque você está livre para isso. Não é um negócio, mas é uma bênção, prometida na palavra. A mesma coisa vai ser na pregação do Evangelho. Se você está discipulando uma pessoa e está fazendo bem feito esse discipulado, Deus vai colocar 5 do teu lado. É assim que funciona no reino de Deus. E aí você vai ter que trazer gente para pertinho de você. E diz: vem comigo, vem aqui, levanta você também. Porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Ah, Jesus quer fazer uma coisa tão grande. O sentimento que eu tenho, esse é um sentimento meu, é humano, do meu coração. Mas cada vez que eu olho para vocês, cada vez que eu venho para um culto, cada vez que está acontecendo alguma coisa na vida dessa igreja que completa 99 anos, o sentimento que eu tenho é: nós estamos no limiar de um momento tremendo que Deus vai derramar na vida dessa igreja. Assim, ó, está na beiradinha, sabe? Quando você está assim na beiradinha do copo para começar a derramar. Só que isso não vai acontecer
se cada um de nós não nos dispusermos a viver a estratégia de Jesus na sua integralidade. A hora que a gente começar a viver isso na integralidade, ninguém vai segurar não, porque as portas estão abertas. As portas estão abertas e o tempo é agora. Agora tem uma coisa, querido, se a gente perder essa oportunidade, assim como acontece no campo, quando o fruto está maduro e a gente não colhe, o que acontece? O que acontece? Apodrece, se perde. Nós podemos ganhar essa geração para Jesus. Essa geração está pedindo, pelo amor de Deus, invistam, façam alguma coisa na nossa vida. E sabe quem são os homens e as mulheres que vão fazer diferença nessa terra? Você. 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 Aonde Deus o colocou. Alguns Deus vai mover de um lugar para o outro. Mas nós todos, Deus quer que experimentemos essas 4 estratégias de Jesus. E que a esperança nossa de poder experimentar e viver tudo quanto Jesus preparou para nós antes dele nos chamar, ou antes dele voltar, nos mova a andar mais rápido. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor agora? Dá a mão para quem está perto de você. A gente faz hoje 99 anos. Dá a mão, fecha aí o corredor. Eu vou pedir hoje algumas coisas tremendas para Jesus hoje. Você quer experimentar o poder de Deus na tua vida? Quantos aqui querem experimentar o poder de Deus? Levanta a mão aqui. Pode usar a mão levantada aí, amém. Olha, a Bíblia diz, a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. O poder de Deus não está na mão de um pastor. Presta atenção nisso. O poder de Deus não está na placa de uma igreja. O poder de Deus não está num lugar sagrado, em algum lugar da história, ou em algum lugar dessa terra. O poder de Deus está na pessoa de Jesus, o seu Filho, nosso Salvador amado. Por isso a Bíblia diz que a gente pode bater, que Ele abre a porta. A gente pode pedir, que Ele responde. Dar-se-vos-á. Que a gente pode buscar e vai encontrar. Então, eu vou pedir para Jesus derramar a unção dele sobre a tua vida. Agora, lembra que eu falei, a unção? Ela só dura por alguns minutos. Não tem bateria para conservar tudo isso. Busca a unção de Jesus todo dia. Dobra o teu joelho. Coloca os impossíveis diante de Deus. Clama pela vida de pessoas. Clama por milagres. Creia que Ele é poderoso. Fecha a porta do teu quarto e fala em segredo das coisas do teu coração. E o teu Pai lá do céu vai ouvir esses segredos. E Ele vai revelar os segredos dEle para você, diz a Bíblia. É assim que funciona. Quando sair do quarto, sai imbuído. Eu sou testemunha de Jesus. E começa a prestar atenção, pede para Jesus abrir os teus olhos, em quem Jesus já está trabalhando. Porque a Bíblia fala que ninguém procura a Deus se primeiro Deus não tiver tocado no coração dele. Então fica prestando atenção, você vai encontrar alguém que está demonstrando nas suas palavras, no seu gesto, está buscando alguma coisa. Chega perto e pode dizer, olha, o Senhor me mandou orar por você. O Senhor me mandou fazer isso. Eu estava ouvindo na minha célula uma senhora que tinha orado, tinha chorado, tinha passado o dia inteiro clamando a Deus. E ela saiu.
saiu, começou a andar na rua e passou uma moça bonita perto dela, foi para frente. Ela até chamou a atenção, porque a moça era muito bonita, ela é uma senhora de idade, mas que moça bonita. Daqui a pouco aquela moça para, dá uns passos para trás e diz para ela: a senhora é serva do Senhor? Ela disse: é, sou. Pois é, o Senhor me mandou dizer que Ele viu as suas lágrimas, ouviu a sua oração e vai abençoar a sua vida. Aquela mulher ficou extasiada. Ela não é membro da nossa igreja, ela só frequenta a célula. Sabe por quê? Porque tinha uma testemunha de Jesus no meio da rua. Está entendendo? Quando o Espírito Santo de Deus falar com você e você estiver percebendo, vai lá, em nome de Jesus. E coisas tremendas de Deus vão acontecer. Coisas tremendas de Deus. Ora, vai, serve, abençoa, investe, porque o tempo está curtinho. A gente tem que andar rápido.